Peço, por gentileza, que retome os vossos lugares, para nos guiar nesse novo capítulo de debates em busca de algumas respostas sobre a gestão tributária. Na era da inteligência artificial, quero convidar ao palco, por gentileza, Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal, Raul Zambrano, diretor do CIAT, Cristina Garcia Herrera Blanco, diretora de pesquisas do Instituto de Estudos Fiscais da UCM, Jorge Antônio Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil, consultor auditor fiscal, Cecília Priscila de Souza, coordenadora do IBET, e Dr. Nuno Barroso, presidente da APIT, Portugal. Alguém pode se sentar perto de mim aqui. Boa tarde a todos, muito obrigado pela organização. No painel anterior foi falado da inteligência da Receita. Eu achei interessante porque se eu tivesse que descrever a operação da Receita em uma palavra, seria de inteligência mesmo, né? Inteligência no sentido de coletar informação, tratar a informação, trabalhar a informação, entender a informação, proteger a informação. Eu brinco com os auditores e o Rachid, que me antecedeu, uma referência para nós ali naquele posto, que nesse trabalho aí com as remessas, né, postais, eu vi os auditores tristes, porque eles não tinham informação no que chegava. E agora, com esse volume de informação que nós estamos coletando, eu vejo eles felizes, né? Eles adoram, porque é isso que a Receita faz de melhor. Mesmo com um volume enorme de informação, nós temos o maior banco de informações da América Latina. Nós recebemos bilhões de linhas de informação por ano, em torno de 5 bilhões de notas fiscais eletrônicas. Temos um banco de dados com mais de 40 bilhões hoje de notas eletrônicas. Temos informação praticamente sobre todos os brasileiros, vivos e alguns que não estão mais entre nós, de todas as empresas. Recebemos mais de 40 milhões de declarações de imposto de renda pessoa física, todas por meio eletrônico, sendo que 25% dela pré-preenchida, ou seja, a Receita já tinha as informações e apresentou para validação dos contribuintes. E o tratamento dessa informação é sempre um desafio, e muitas vezes é feito por um trabalho de programação mesmo da Receita. Quando nós pedimos um relatório sobre algum assunto, nosso pessoal lá da Receita prepara um programinha que vai lá no Data Lake, que na verdade é um oceano de informações, e coleta as informações da forma necessária para que nós tenhamos uma análise, possamos informar a política pública. E isso é um desafio, né, desse tratamento da informação, mas é também uma grande oportunidade da Receita Federal, e nós fazemos exatamente isso, né? Nós aprimoramos processos de trabalho, aprimoramos a experiência do contribuinte, por meio, inclusive, da inteligência artificial, cada vez mais por meio da inteligência artificial, mas traz grandes desafios, que acho que é isso que nós vamos tratar aí bastante hoje, né? Muitos desafios relacionados a vieses, eventualmente, que há no uso da inteligência artificial, nos riscos que isso traz para o contribuinte, a segurança da informação detida pela Receita Federal, algo que nos preocupa bastante. No dia 30 de outubro, o presidente americano, Joe Biden, soltou uma ordem executiva exatamente endereçando essa questão da inteligência artificial e determinando, inclusive, que as grandes empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial compartilhem com o governo americano os resultados de testes de segurança. E nós, da Receita Federal, estamos indo atrás disso também. Temos um excelente relacionamento com o IRS, com o fisco americano. Estamos interessados nisso, porque é isso, né? É uma oportunidade de um lado, mas é um risco também para quem detém dados, como é o caso da Receita Federal. Então, muito rapidamente, para cumprirmos aqui, eu passo primeiro a palavra, então, para o professor Raul, pode ser? De 10 minutos. Muito obrigado, secretário. Eu quero iniciar agradecendo ao FIBE e a Ser Roberto, a DASA pela invitação. Hoje, durante a sessão da manhã, Alberto Barreis falou da JAC,
o ripeador, não? O estripador. E eu vou destroçar a língua portuguesa hoje à tarde para complementar. Eu não falo português, mas falo uma coisa que parece português, ainda com sotaque brasileiro, que é ainda pior aqui em Portugal, mas peço desculpas e agradeço a intenção. O CIAT é um organismo internacional, ele agrupa as administrações tributárias de 42 países, entre eles todos os países da América. O Brasil é representado pela Receita Federal, meu chefe está aqui na mesa, e meu chefe também. Mais responsabilidades, 5 países na Europa, Portugal é representado por a Autoridade Tributária e Aduanera de Portugal. Muito obrigado. Quando nós falamos o que você muito bem fez a introdução agora, bilhões de documentos, bilhões de registros que estão acontecendo de uma maneira permanente, somente acrescenta, não é um número fixo, já é difícil tomar conta desse número de documentos, da quantidade de informação, de centos, miles de informantes diariamente incorporando a informação para as administrações tributárias. Essa quantidade de informação que assusta a Alberto e faz aparecer a administração tributária pior que hacía. Somente a conclusão que temos é que o uso da inteligência artificial dentro da administração tributária não é uma opção, não é uma eleição que nós temos. É a única forma em que vamos a continuar lidando com informação cada vez maior. Por conta disso que hoje chamamos controle contínuo de transações, que acho que estar muito perto das transações de desenvolvimento que já é bem conhecido com a nota fiscal eletrônica, como é chamada em Brasil, ou a fatura eletrônica, as informações sobre as operações diretamente, e nós não temos alternativa. Então, temos que utilizar, e não é simples ainda mais para os países mais pequenos. O uso da inteligência artificial dentro da administração tributária, eu acho que nós temos, no mínimo, 3 caminhos paralelos necessários para utilizar. O primeiro é uso para tomar conta da informação no momento que ela chega. Quando nós olhamos a quantidade de notas fiscais eletrônicas que um país pequeno recebe, é de ordem de 10.000, 9.000 documentos por minuto. Não tem forma de voltar atrás. Tem que ser analisado no momento que esses documentos chegam à administração tributária para validar a qualidade dos dados, certamente. Nós não temos forma de asignar um auditor fiscal que vá ao contribuinte para tratar os últimos 9.000 documentos do último minuto, muito pior de todos aqueles de uma grande geração, mas também para identificar dentro desse grande volume de documentos aqueles que possivelmente não são verdadeiros, são simulações por conta dessa agilidade, nós criamos também, junto com a capacidade, a potencialidade de aqueles que são mal comportados de fazer fraude de maneira muito eficiente, em pouco tempo, de maneira muito rápida e desaparecer do mapa em poucos dias, depois de fazer um dano tremendo para o Tesouro. Então, temos que utilizar como se estuviéramos consumindo Netflix, a inteligência artificial para tratar, dentro de quase todas as coisas normalmente boas, encontrar os problemas. A segunda utilização da inteligência artificial é para explicar a economia, entender o que aconteceu e poder fazer uma predição do futuro muito melhor determinada que a utilização da estadística tradicional, as contas nacionais, e tomar conta das transações, dos impactos específicos. E nesse caso, acho que ainda estamos a uns poucos anos, talvez 10 anos, de conseguir, mas vai ser possível simular completamente a atuação de todos os agentes econômicos de uma economia, identificar quais são os relacionamentos entre eles, as elasticidades reais entre eles, e analisar o comportamento ante disrupções de qualquer tipo, do clima ou de mudança do sistema tributário, por exemplo. É uma tarefa muito específica. E o terceiro, que talvez é o principal, é na automação dos processos
da própria administração tributária. Incorporar a inteligência artificial para que tanto nos processos de controle como nos processos de prestação de serviços para os contribuintes, nós incorporemos mecanismos de inteligência artificial para fazer isso que o Heleno falou antes, incorporar critérios de automatização dentro dos processos pequenos primeiro para a tomada de decisões e depois para mais complexos. Na parte de controle, uma gestão de risco mais expedita, na parte da assistência ou do serviço do contribuinte, por exemplo, para mecanismos de devolução de impostos de maneira automática, onde a gestão do risco é automatizada dentro do processo incorporando decisões de inteligência artificial no processo. E aí temos que fazer uma análise do espaço que pode ter isso que agora assusta um pouco para muitos, a incorporação da chamada inteligência artificial generativa, aquele chat GPT que todos conhecemos, e que põe em dúvida a possibilidade de reemplazar o trabalho das pessoas com a incorporação de essas técnicas, em que, a diferença do que já existe com os mecanismos normais de machine learning, em que as pessoas, ainda com mecanismos não supervisados, identificamos ou dirigimos o uso de inteligência para algum universo bem conhecido, por exemplo, atender dúvidas do contribuinte, identificando todas as possíveis respostas de uma grande base e que o chatbot analisa o pedido e responde. O uso de inteligência artificial gerativa é que nós não temos controle do que vai ser produzido. E nos perguntamos se temos espaço para incorporar esse tipo de inteligência artificial na administração tributária. Eu acho que sim, com muito cuidado, porque nós não podemos tomar decisões que têm consequências sérias para os contribuintes e para a administração sem os devidos recaudos. E aí a primeira aproximação claramente é para gerar dados para teste dos próprios sistemas de gestão de risco da administração tributária ou para terceiros. Dados que, sem revelar a identidade dos contribuintes e dos involucrados, permitam fazer pesquisa, por exemplo, por terceiros, com situações muito similares à economia real, que não é a economia real, protegendo as pessoas. E, posteriormente, na incorporação dos processos. Aí nós temos que limitar, na minha opinião, o uso dessa inteligência artificial gerativa para que utilize todo o conhecimento disponível na parte de entender os questionamentos, mas que para produzir as respostas se limite exclusivamente aos documentos oficiais, aos documentos, às decisões que já existem e não a qualquer uma para limitar o espaço. Então, eu fiz uma pequena entrevista de trabalho para o ChatGPT e perguntei para ele para que ele seria bom dentro da administração tributária. E queria compartilhar com vocês algumas das respostas que ele brindou. Ele fala que ele pode fazer data analytics analisando os dados financeiros de maneira muito rapidamente, apesar de que são de grande volume. Que ele consegue fazer processamento de linguagem natural para entender em bom português, não como o meu, que o que os contribuintes querem saber e responder sobre a base do que existe nas respostas prévias. Ele consegue produzir documentos muito bem feitos para responder essas demandas dos contribuintes e ele fala que pode gerar documentos a grande escala, é decir, que pode basicamente responder de maneira imediata todas as questões dos contribuintes. De maneira geral, com uma eficiência e com certeza muito grande. Essa é a resposta dele na entrevista de trabalho que eu fiz para o ChatGPT nesse período. E sei que o tempo termina, mas para depois, secretário, eu também perguntei agora como se simplifica um sistema tributário. E ele entrega uma resposta muito curiosa que podemos comentar depois. Muito obrigado.
Interessante isso de perguntar para a inteligência artificial no sistema, que pode ajudar. Gostei. Os desafios que o senhor apontou são realmente os que nós temos visto. A utilização da inteligência artificial para otimização de processos de trabalho, ela está muito avançada, isso a gente já faz, mas é uma otimização que depois vai passar por um auditor, por um analista, né? Então, alguns riscos da inteligência artificial generativa são eliminados. Mas na gestão de risco aduaneiro, por exemplo, nós já utilizamos profundamente com grandes resultados na análise de risco, em relação a documentos. Começamos a utilizar na análise de documentação fiscal também, para detectar anomalias no comportamento de determinados contribuintes. Em relação à linguagem natural, não vemos grandes riscos, estamos avançando. É possível utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para, num país continental como o Brasil, adaptar a linguagem à região, né? Isso tem testes interessantíssimos disso, né? Você dá uma resposta de um jeito para o sul, de outra para o nordeste, de outra para o norte, de modo que ela seja mais inteligível. Agora, a questão dela ser generativa é muito perigosa, quando nós damos uma resposta técnica para o contribuinte, porque, às vezes, os sistemas gostam de inventar, né? E você pode calibrar isso. Se você calibra muito, você dá os dados, olha, você vai tirar as informações desses documentos, saem muitos não sei, muitas vezes, né? Porque você elimina muito. Conforme você vai abrindo, ele vai respondendo melhor, ele tem mais liberdade, mas corre-se o risco de inventar-se alguma coisa. E quando se dá uma orientação para o contribuinte, é a Receita que está dando a orientação para o contribuinte. Se ele segue aquela orientação, o que eu faço? Eu tenho que respeito, não respeito. Ele pode ser autuado depois pelo auditor se ele seguir a orientação dada pela inteligência artificial. São desafios que ainda precisam ser melhor analisados e endereçados. Profesora Cristina. Obrigada. Buenas tardes y siento mucho no poder hablar ni en portugués ni en portuñol, tengo que hacerlo en español y quiero comenzar pues agradeciendo la invitación a participar, estar aquí en la Universidad de Coimbra. Para mí es un placer representar además al Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, o sea que muchas gracias por la invitación. Yo quería centrarme en hablar de los retos jurídicos, de los retos que el derecho plantea en el uso de la inteligencia artificial por las administraciones tributarias. Yo creo que en los últimos años existe bastante debate sobre qué límites tiene que tener el uso de la inteligencia artificial por las administraciones y hasta qué punto se pueden ver vulnerados los derechos de los contribuyentes. Y a esa cuestión es a la que yo me voy a referir. Pero lo cierto es que con una idea previa que yo creo que hay que tener claro cuando hablamos de estas cuestiones, sobre todo en determinados foros, y es partir de que el derecho no debería suponer un límite para el empleo de la tecnología, para la innovación y para la eficiencia de las administraciones tributarias en definitiva. Y esto yo creo que a los juristas se nos olvida en numerosas ocasiones y sobre todo en los países europeos, donde esos límites jurídicos pueden llevar realmente a limitar el uso de la tecnología. En realidad, el uso de la inteligencia artificial o de otras tecnologías conexas es una oportunidad para las administraciones tributarias, una oportunidad para un mejor funcionamiento, para asistir mejor a los contribuyentes y para luchar mejor contra el fraude fiscal. Es cierto que hay algunos retos jurídicos. Tenemos que conseguir adaptar nuestras normas, nuestros sistemas jurídicos, nuestros sistemas tributarios al empleo de esta nueva realidad tecnológica. En todos los documentos que analizan por parte de organismos internacionales el empleo de la inteligencia artificial, el enfoque es común, siempre va en una misma dirección. Es una oportunidad, hay retos, hay ventajas, pero también hay una serie de riesgos que son relevantes. Y porque hay muchos riesgos, yo creo que es por lo que en los últimos años hemos asistido a ese auge de la llamada ética de la inteligencia artificial, que en realidad lo que reclama es la existencia pues, de una serie de valores, de principios fundamentales que deben limitar el uso de la tecnología.
Pero más allá de los retos de la propia ética o de la moral a los que pueda aludirse cuando hablamos de tecnología, yo creo que los retos o los límites jurídicos, los riesgos jurídicos ya están claramente delimitados. De hecho, en Europa asistimos en los últimos años a pronunciamientos de tribunales de justicia, a sentencias que están determinando que no puede utilizarse la inteligencia artificial para pues evitar contravenir los derechos de los contribuyentes. Las sentencias que por ahora existen por parte de los tribunales se centran fundamentalmente en el ámbito de la protección de los datos de carácter personal. Es cierto que en Europa tenemos una regulación de la protección de datos de carácter personal, un reglamento que tiene ya muchos años en vigor, y ese reglamento se está aplicando íntegramente a los nuevos procesos, a las nuevas tecnologías y a los grandes volúmenes de datos que implica la inteligencia artificial. Se alude así a que se puede vulnerar el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada de los ciudadanos, pero incluso yendo más allá, tenemos algunas sentencias que hablan ahora de que se está vulnerando el principio de legalidad. La mayoría de los países, o sea, en realidad son muy pocos en el ámbito europeo que regula el uso de la inteligencia artificial por las administraciones, y existen ya sentencias que ponen de manifiesto la necesidad de una regulación para poder usar por parte de las administraciones estas tecnologías. Está el conocido caso Siri, que es una sentencia del Tribunal de La Haya de febrero del año 2020, en el que se declaró ilegal el uso de un algoritmo de inteligencia artificial utilizado para luchar contra el fraude, por contravenir el derecho a la vida privada y el derecho a la intimidad. Luego hubo un asunto que supuso un escándalo político del llamado Toeslangen Affair, también en los Países Bajos. También un caso de administraciones tributarias que utilizaban en la aplicación en particular de una deducción que era un impuesto negativo por el cuidado de hijos, que se basaba en el empleo de un algoritmo que se alimentaba con una serie de variables. Una de ellas determinaba un alto riesgo de fraude ser no holandés. La liquidación era automática y los contribuyentes además no tenían audiencia para alegar lo que fuera conveniente. Ese asunto además fue especialmente grave porque a esos contribuyentes que eran declarados de alto riesgo y que se les notificaba una liquidación ejecutiva de forma automática, se acompañaba de una etiqueta negra que no podían acceder esas familias a una refinanciación de deuda. O sea, fue realmente un caso especialmente grave que dio lugar además a que tuvieran que dimitir todos hasta el presidente en este país. Pero ya os decía que también existe un caso más reciente en Eslovaquia, que es iCasa, en relación con un algoritmo de inteligencia artificial que se utiliza con las facturas del impuesto sobre el valor añadido, que recoge todos los datos de las facturas en tiempo real y que se declara contrario a derecho porque no tiene base jurídica, porque la ley no lo permitía. Además de vulnerar el derecho a la intimidad porque se recogía toda la información, no solo de los vendedores, sino también de los compradores, toda una información que tenía la administración tributaria sin una base jurídica. Para terminar, dos consideraciones adicionales que creo que son relevantes. Yo creo que tendremos que ir a una regulación del uso de estas tecnologías en el ámbito público por parte de las administraciones tributarias también. Ahora existe en Europa la llamada Ley de Inteligencia Artificial, la directiva que está a punto de aprobarse, está en fase final de trílogos, que hace una regulación general tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, delimitando o estableciendo límites en función del nivel de riesgo, que yo creo que es verdad que puede ser una buena regulación, pero será necesario adaptarla a determinados contextos porque,
como muy bien decía Raúl, tenemos que distinguir el ámbito en el que estamos aplicando la inteligencia artificial. No es lo mismo estar en el ámbito de la asistencia a los contribuyentes, de los llamados asistentes virtuales, en el ámbito preventivo, que en el ámbito propiamente del control de los contribuyentes o del inicio de determinadas comprobaciones. Pero, en definitiva, y para terminar, yo lo que sí pienso es que las administraciones tributarias tendrán que hacer un esfuerzo en transparencia, en explicabilidad a los contribuyentes de las tecnologías que están utilizando, de sus fundamentos, una mayor motivación de esas decisiones. Yo creo que, de momento, hay pocas administraciones que lo hagan y creo que esto será necesario en el futuro porque las tecnologías ofrecen oportunidades para las administraciones y eso también les exige, y es una de las afirmaciones que se hacía en la sentencia Siri, una especial responsabilidad en relación con los contribuyentes. Creo que las administraciones tributarias que consigan, desde luego, desarrollar la tecnología, que creo que efectivamente no es una opción, pero que lo hagan con las garantías adecuadas, estarán en una mejor posición para asistir a sus contribuyentes y para luchar contra el fraude. Y, bueno, pues de momento hasta aquí. Muchas gracias. Muito bem. Realmente é uma preocupação e um desafio a questão do direito à intimidade, do princípio da legalidade. Nós temos que tomar muito cuidado, inclusive no teaching do machine learning, né? O que você informa de dados sigilosos para a inteligência, para o sistema de inteligência artificial. Eu acrescentaria um princípio também a esse, que é o da isonomia, né? Porque na gestão de risco, como é que eu escolho quem vai ser fiscalizado? As decisões da inteligência artificial, pelo menos até o momento da tecnologia, não são auditáveis. É impossível auditar, porque me falaram que são bilhões, não são milhões de linhas de informação que são utilizadas para cada decisão, entre aspas, da inteligência. Não tem como traçar esse caminho para dizer por que aquele contribuinte foi escolhido. Ela pode ser explicado, o sistema pode ser explicado, pode ser transparente, mas não tem como ser auditado, não tem como provar que houve, pelo menos no momento atual do desenvolvimento, pelo que nos é informado, não tem como demonstrar uma auditoria por que tal decisão foi tomada dessa forma ou de outra. Esse é um desafio muito grande quando o fisco está obrigado a esse dever de isonomia no tratamento dos contribuintes. Muito bem. Podemos começar pela ponta, Rashid? 5 minutos. Tá? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário Barreirinhas. Um prazer estar nesse painel com os amigos aqui, né? Cumprimentos a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o professor Zé Roberto, o nosso presidente e vice-presidente Eduardo Jorge também pelo convite formulado, professora Radassa, enfim, um prazer estar aqui, o próprio ministro Gilmar também agradecendo o convite. Bom, eu vou trazer rapidamente, né, fazer alguns comentários que a inteligência artificial eu vejo para a administração tributária como ferramenta e não como fim dela própria, né? E aí, antes de mais nada, é bom a gente sempre lembrar, né? A administração tributária veio, o cobrador de impostos veio como a segunda profissão mais antiga do mundo, né? Não me pergunte quem é a primeira, porque Harvard fez já estabeleceu que cozinheiro, Zé Roberto, professor Zé Roberto, foi a primeira profissão que existiu. É sinal que não cumpriu a obrigação tributária e veio o cobrador de impostos. E de lá para cá, ela veio-se essa administração, no início, cobrança de impostos, você colocou muito bem hoje de manhã, né? A cobrança de impostos, as ferramentas, tal, e hoje a gestão tributária ela é muito rica. E aqui, mais uma vez, faço referência, não vamos tratar de política tributária, e sim gestão tributária, que é algo, né, Raul, é muito próprio, é muito específico. Eu lembro, por exemplo, desses avanços que nós fizemos na administração tributária brasileira, né? Esses avanços se deu, realmente, já vinha de longa data, da década de 90,
com a declaração e tal, mas um dispositivo, breve dispositivo, professor Heleno, no artigo da Constituição, onde prevê, né, que na emenda constitucional 42 de 2003, deputado Lindenberg, essa emenda estabeleceu que as administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e município deverão atuar de forma compartilhada, né, e dar outros comandos dali. E dali que surgiu o Encontro Nacional de Administradores Tributários com os 3 entes. Repare que não houve ato nenhum, houve um comando e houve gestão. Dali surgiu o SPED, que muitos conhecem, aqui a Administração Tributária Portuguesa também já conhece, o SPED, a Nota Fiscal Eletrônica, e por aí vai. Esses avanços, eu diria, até então, eu coloco como automação, né? Você recebe dados, sistema, é um volume enorme, você já colocou aqui, secretário Barreirinha, a quantidade de informações que são recebidas, né? Mas com base nessa informação, com estas informações, por exemplo, com esses dados que foram transformados em informações, permitiu a administração tributária brasileira, a Receita Federal, dispensar da apresentação de declaração de imposto de renda das empresas. As empresas no Brasil não apresentam mais declaração, e sim apresentam escriturações. Onde eu quero chegar com isso? Com base nesses dados, foram desenvolvidos sistemas que permitem a identificação de contribuintes que não cumpriram ou cumprem com a obrigação tributária, permitem o sistema contágio, né? Permitem, por exemplo, no campo aduaneiro, o desenvolvimento permitiu, no campo aduaneiro, o desenvolvimento de sistema de aprendizado de máquina, aí eu já estou passando para inteligência artificial realmente, o sistema CISAM. Você chegou a comentar que o volume de informações que a Receita Federal recebe, ela é imensa, ela tem que ter um controle muito forte, deputado Pedro Paulo, um controle muito forte nessas informações. E esse sistema, por exemplo, o CISAM, permite a seleção de mercadorias no comércio exterior. Já estou sendo... Está sendo cobrado. Pô, você não... Zé, não, mas eu serei breve, secretário Barreirinha, serei breve. Vou cumprir como eu cumpro a obrigação tributária, rapidinho. Onde eu quero chegar com isso? Tudo isso foi desenvolvido por auditores fiscais da Receita Federal, por auditores dos estados, dos municípios e com apoio do SERPO. Onde eu quero chegar? A administração tributária precisa de investimento. Nos 3 níveis, investimento para poder avançar. Nós avançamos bastante, mas não podemos ficar parados no tempo. E aqui eu trago até um registro que tanto Portugal como Espanha têm escolas próprias dentro da administração financeira do Estado, a administração fazendária. Infelizmente, nós perdemos essa escola no Brasil. Não é? Eu sei do seu trabalho na busca de recuperar, secretário Barreirinhas. Então, onde eu quero chegar? É importantíssimo para a nossa tributação para o futuro que a gestão tributária tenha recursos e pessoas capacitadas para fazer essa evolução, que vai ser natural. Eu não quero entrar no aspecto, não dá nem tempo de entrar no aspecto da política tributária, mas a gestão tributária ela tem que ser bastante rica, forte, para poder verificar o correto cumprimento da obrigação tributária sobre o risco de gerar uma concorrência desleal muito forte no país. Desculpa pelo avanço do tempo. Obrigado. Eu aqui me desculpo pela cobrança, secretário Rachid. Eu compartilho com a sua preocupação. De fato, a Receita Federal deixou de receber recursos humanos e investimentos nos últimos anos. Nós temos metade dos analistas e auditores que tínhamos há 15 anos, né, uma queda muito grande. O concurso que está em aberto não preenche as aposentadorias do último ano, então é nessa situação que nós estamos. Mas a Receita mantém a sua excelência por conta, às vezes, a necessidade cria
gera essa criatividade, né? Eu diria que boa parte dos avanços, contagem, são sistemas criados dentro da Receita. Eu gosto de repetir isso, né? Os sistemas mais eficientes da Receita Federal foram criados dentro da Receita por auditores, por analistas, né? E eu digo que a Receita manteve esse nível de excelência por conta dessa criatividade, por conta desse avanço no uso das tecnologias. Muito bem. Professor Nuno. Se estiver a funcionar, ok. Ora, boa tarde a todos. Eu sei que tenho muito pouco tempo, mas tentarei cumpri-lo rapidamente. Eu vou fazer da ovelha negra. Eu sei que, algo que eu já estou habituado, eu sei que este painel é sobre inteligência artificial, mas eu vou falar um bocadinho sobre inteligência natural, ok? Vamos falar das pessoas. Eu não tive a oportunidade de estar ontem no lançamento daqueles 2 livros, mas assisti ao início da apresentação por parte do Miguel Viegas e da Adassa, e quer um, quer outro falaram de pessoas. Muito bem. Temos uma administração tributária composta por pessoas e que está dirigida para pessoas. Como é que nós colocamos aqui, e foi colocado já aqui por vários intervenientes, inclusive o último, como é que nós colocamos a inteligência artificial e a própria administração tributária e aduaneira ao serviço das pessoas, não apenas das empresas, mas do comum do cidadão. E esse é um dos grandes problemas. Por vezes, os académicos, os grandes estudiosos destes temas, gostam muito de ficar na sua bolha e ficam fechados sobre a sua própria genialidade. E conseguem encontrar as melhores soluções. Mas a sua colocação na prática muitas vezes traz problemas para o comum dos cidadãos. Por uma razão muito simples, a iliteracia digital é ainda muito grande na maior parte dos países. Eu gostava só de vos trazer alguns números muito rapidamente. Falando de Portugal. Portugal, dentro da União Europeia, é o 16º país em termos de iliteracia digital da economia e da sociedade. Okay? Nós chegamos então ao ponto de termos 84% das residências portuguesas com internet, temos abaixo da média da União Europeia, que é de 91%, temos mais de 90% da população com telemóveis digitais, 54% da população com computadores pessoais, mas na verdade, e de acordo com os números da ANACOM e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, temos apenas 26% da população portuguesa com competências digitais suficientes para utilizar todos os mecanismos, aplicativos que são distribuídos, e muito bem, pela Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal, para que a sua relação com o fisco seja o mais fácil e o mais intuitiva possível. Agora, a realidade nós não podemos limitar-nos a olhar para esses 26%. Porque aquilo que nós verificamos, e não é uma questão de falar de política partidária, é uma questão de falar de política do próprio país, de objetivo do país. Nós, em Portugal, não temos assistido, por exemplo, a um investimento na qualificação das pessoas e, sobretudo, na qualificação dos trabalhadores mais velhos. Reparem que, em Portugal, a Autoridade Tributária e Aduaneira tem, neste momento, trabalhadores com uma média etária superior a 57 anos. 57 anos. Apenas na área aduaneira, essa média é superior a 60. Não é possível ter uma autoridade tributária a pensar no futuro quando não conseguimos fazer uma renovação de quadros e depois quando não conseguimos qualificar esses quadros. Esse é o primeiro problema a encarar. É a falta de investimento, tal como foi aqui colocada. Investimento material, obviamente. Ninguém quer parar a evolução da tecnológica. Não podemos quer pensar, tal como disse o Raul Zambrano, nós continuamos atrás. As administrações tributárias estão atrás da evolução tecnológica e nós temos de andar a correr atrás dela. E estaremos sempre atrás da evolução tecnológica. Não podemos, obviamente, deixar que esse espaço seja tão grande. Agora, quando nós chegamos a esta falta de literacia digital, juntamos a isso também a falta de literacia financeira e fiscal. E é aí que é a minha grande preocupação. A inteligência artificial será sempre a solução a curto prazo ou a médio prazo. Mas, no imediato, nós temos de apostar nas pessoas. Os portugueses aqui presentes, eu vejo aqui alguns colegas, inclusive da Autoridade Tributária e Aduaneira, sabem que há mais de 20 anos que se fala em transformar a legislação tributária em linguagem simples. Vamos pegar em todos os códigos, transformá-lo de forma a que qualquer pessoa, qualquer contribuinte consiga olhar para a legislação e perceber o que tem de fazer, quando tem de fazer e como tem de fazer. Todos, partidos de governos de direita, de esquerda, do centro, seja lá o que for, têm dito isso. Nunca foi feito. A aposta na literacia financeira e fiscal não existe em Portugal. A minha entidade é uma entidade associativa, sindical, desenvolveu um Prémio Nacional de Educação Fiscal. Não tem qualquer apoio do Governo, não tem qualquer apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal. Só para terem uma ideia do que acontece. E isso é quando nós ouvimos todos dizer, muito bem, a inteligência artificial vai ajudar a população portuguesa a melhor cumprir as suas obrigações fiscais.
quais obrigações, quando a maior parte deles nem sabe quais são as obrigações que têm de fazer. Nós chegamos à academia e sabemos que vamos encontrar pessoas que sabem o que têm de fazer, quando têm de fazer, como têm de fazer, mas nós não temos conseguido chegar ao comum dos cidadãos. Essa é a nossa grande preocupação. Eu ocupo também um cargo de vice-presidente na UFE. A UFE é a União de Pessoal das Finanças e Alfândegas na União Europeia. Representa 40 entidades em 20 países, representa mais de 400 mil trabalhadores da área das autoridades tributárias e aduaneiras de toda a União Europeia e não só, também o Reino Unido. E a preocupação que nos últimos anos nós temos trazido para todas as reuniões é nós estamos a afastar-nos das pessoas. Nós olhamos para o interior de Portugal e vemos que a maior parte do poder do Estado, desde os tribunais, aos conservatórios, aos notários, foi abandonado no interior do país. Na maior parte dos municípios portugueses, a última réstia do poder central, do poder do Estado português, é representado pelo Serviço Local de Finanças. Em muitos desses serviços nós temos 1, 2 ou 3 funcionários. Não é possível prestar um bom serviço ao cidadão quando não temos meios humanos que o possam fazer da melhor forma. Essa é a nossa grande preocupação neste momento, enquanto inspectores, enquanto auditores, enquanto trabalhadores, é não termos neste momento o investimento suficiente para que isso aconteça. Querem pensar em inteligência artificial? Excelente. Vamos apostar em inteligência natural ao mesmo tempo que o fazemos. Se nós nos libertarmos da ideia de que a inteligência artificial por si irá resolver todos estes problemas, nós poderemos estar melhores. E certamente estaremos do lugar a dever muito às pessoas e nós estamos a dever muito às pessoas. Só para ter uma ideia muito rápida sobre o desconhecimento, eu sei que o tempo é curto, mas eu não queria deixar de passar isto. Em Portugal nós temos um grave problema que todos os governos gostam de deixar a sua marca na legislação fiscal. Gostam de fazer qualquer coisa que diga aquela legislação foi feita por mim, por aquele ministro, por aquele secretário, por aquele governo. Nós temos um grave problema em Portugal em termos de legislação que se chamam benefícios fiscais. Os benefícios fiscais estão espalhados por toda a legislação e, sobretudo, estão espalhados por imensos decretos, portarias que estão completamente fora dos códigos normais. O grupo de trabalho em Portugal que desenvolveu esse estudo apresentou-nos 542 benefícios fiscais em Portugal no valor de 3,2 bilhões de euros, 1.000 milhões de euros. Desses 542, o grupo de trabalho não conseguiu descobrir o objetivo económico de 127. Ou seja, os governos desenvolveram 127 mecanismos de benefício fiscal e não percebem qual é o objetivo, o que é que o país ou as pessoas podem retirar daquilo, porque foram dirigidos a determinada situação, a determinado contribuinte, e depois não se conseguiu perceber sequer qual é o objetivo. E sabe porque é que são só 542? Porque os municípios se recusaram a responder a esse grupo de trabalho. Mais de 2/3 dos municípios não respondeu a esse grupo de trabalho. E aí nós começamos a perceber que a fiscalidade é usada para tudo e mais alguma coisa. E, portanto, só mesmo para terminar, benefícios fiscais, desconhecimento da lei, falta de literacia digital, falta de literacia fiscal. 3,2 bilhões de euros em benefícios fiscais. Sabem qual é o orçamento do Ministério da Justiça para a Justiça portuguesa para o ano 2024, que está previsto no Orçamento de Estado? 1,9 mil milhões. 1,9 bi. O que significa que os benefícios fiscais têm um valor superior àquilo que é o orçamento para a Justiça em Portugal. Era só isso mesmo que eu queria dizer. Eu sei que saí do tema, mas eu não queria deixar de passar a ideia de continuarmos a apostar nas pessoas e na inteligência natural. Muito obrigado. Obrigado, professor Nuno. Essa questão da comunicação com o contribuinte, a linguagem, né, nos contribuintes é algo que nos interessa muito. É evidente que não substitui o ser humano, não tem como. Aliás, os processos mais seguros são os de apoio, né, da inteligência de apoio artificial, de apoiar, né, o agente, de forma a aprimorar o processo de trabalho e não a substituí-lo. E, pelo menos no futuro próximo, eu não vejo essa substituição nos processos mais sensíveis, mesmo nos repetitivos. Um erro entre 100 pode parecer pouco estatisticamente, mas para o contribuinte e pelos valores, eventualmente o valor desse erro aqui é insuportável, né, para o fisco. Mas esse contato ele gera uma série de questões relacionadas à intimidade também, né? Às vezes o contribuinte entra algumas vezes na página do fisco e, conforme você detecta o comportamento deles, esse tipo de informação, cruzando com os dados daquela própria pessoa da empresa, a inteligência artificial pode nos ajudar a deduzir qualquer dúvida desse contribuinte e já responder. Se ele está perguntando muito sobre débito, sobre certidão, eu posso oferecer uma transação tributária para ele.
com as informações que nós temos. Isso é algo que está em desenvolvimento, mas gera também preocupações relacionadas à intimidade. Será que eu posso colher informações fora dos dados da Receita, que estão públicas, e saber que o professor Heleno está entrando lá no site, mas eu vi na página dele, no Facebook, informação sobre algum negócio dele, e presumo ou chego à conclusão de que ele precisa daquele produto da Receita Federal? Será que eu posso fazer isso? São todas dúvidas aqui que dialogam com a fala aqui da professora Cristina. Eu passo agora para a professora Cecília. Obrigada, secretário. Quero agradecer inicialmente o convite feito pela minha amiga professora Daça. É uma oportunidade ímpar estar aqui. E eu poderia usar os meus 5 minutos, poderia até dispor de parte dos meus 5 minutos, dizendo que aceito tudo aquilo que foi dito até agora, não só no nosso painel, mas desde o início da manhã, porque parece que o modelo é o modelo ideal, esse dos debates. Curtos, precisos e que vão numa linha que parece que a gente já se organizou antes e estava preparando antes esses discursos, que eles se complementam. Então, eu vou me limitar aqui a fazer 3 pequenas observações que já foram feitas nesse painel, já foram feitas em painéis anteriores, mas eu vou me limitar a 3 pequenas observações. A primeira, dessa necessidade de respostas imediatas. Né, essa automação, não só da inteligência artificial, mas que a gente percebe muito com o trabalho da Receita Federal brasileira, de respostas imediatas. Então, há uma preocupação muito grande em dar respostas imediatas e corretas. Né? O secretário trouxe números assustadores, 5 bilhões de notas fiscais, 20 bilhões de informações de contribuintes armazenados e processados de forma quase que imediata pela Secretaria da Receita Federal. Há de se ter uma preocupação e uma responsabilidade no gerenciamento desses dados, né? Porque a inteligência funciona para os 2 lados. Então, tem que ter respostas imediatas e tem que ter um gerenciamento imediato desses dados. Então, acho que essa é a primeira preocupação que eu faria aí o alerta. O segundo ponto, que também foi tratado aqui, é da complexidade dos sistemas tributários. A exemplo do brasileiro, a gente ouviu aqui outros relatos que nos tranquilizam, né, ou nos assustam ainda mais, de saber que não é só o brasileiro que tem essa complexidade, essa dificuldade de compreensão, mas a preocupação é em relação a como a inteligência artificial processa esses dados. Bem salientado aqui por vocês, e agora no uso. Como é que a inteligência artificial usa? Então, vai buscar do professor Heleno, lá no Facebook dele, alguma informação que ele trouxe, pode ser em benefício dele próprio, mas pode ser também em prejuízo. Para além do tributário, o processamento desses dados tem questões éticas, de compliance, empresariais, de segredos empresariais, e como fica tudo isso? Né? Como a inteligência artificial pode manusear esses dados e trabalhar aquilo que pode ser exposto e pode ser utilizado com aquilo que é de privacidade, que deve ser protegido, né? Dados que devem ser protegidos. E aí a minha grande preocupação é como é que fica a valoração disso tudo. Valores não são processados por meio de processos puros e simples. Valores são apreendidos por sensibilidade. E se a inteligência artificial também é artificial essa sensibilidade, será que a gente consegue atingir esses pontos? Essa é uma preocupação muito grande. Eu não sou uma contrária a essa evolução, assim como o professor que me antecedeu disse, mas eu acho que a gente tem que considerar a inteligência natural. E, a partir da experiência natural, a gente sabe que valores não são processados de forma pura e simples. Né? E aí, nessa linha, indo para a terceira e última observação,
A gente sabe que a evolução, que a inteligência artificial é uma evolução do processamento de dados. Nós temos uma experiência muito rica na vivência brasileira, mas, na minha opinião, é uma diferença muito significativa do que há do processamento de dados para a inteligência artificial. Quando a gente tem um programa de processamento de dados, pode ser da declaração de imposto de renda, pessoa física, há uma prévia programação, há uma incorporação de valores colocados por aquele que programa. Na inteligência artificial, esse gerenciamento de dados ele vai se aprimorando a partir do seu próprio uso. E qual é o limite dessa evolução? Qual é o limite desse aprimoramento? A gente não consegue acompanhar, né? Na manhã, uma das falas da manhã foi é preciso evoluir, mas não na ruptura, e sim na continuidade, com respeito a princípios e valores. Qual é a garantia que nós temos de que esses valores estão sendo e serão cumpridos e atendidos com uma inteligência que a gente ainda não consegue acompanhar até onde vai. Essas seriam as minhas contribuições. Muito obrigada. Obrigado, professora Cecília. Sem dúvida, talvez o maior desafio que nós temos, o maior risco, é do que os técnicos chamam de viés algorítmico no ensinamento da máquina, né? A gente viu isso em outras searas do mundo, né? Preconceitos das pessoas que ensinam a máquina sendo repetidos, preconceitos raciais, sociais, sendo repetidos depois pelo sistema. Então, nós temos muita preocupação nisso. Alguns já me disseram, olha, se a máquina fizer isso é porque quem ensinou já era assim, na verdade, sim, mas nós temos que tomar, de qualquer forma, esse cuidado para melhorar, né? Para estar sempre melhorando, não ficarmos no mesmo ponto. E, como eu tinha dito anteriormente, não é tão simples depois você detectar isso, porque esses sistemas eles não são auditáveis. É difícil você dizer se houve realmente um viés ou não. Nós nos preocupamos com isso no momento do machine learning, de ensinar a máquina. Mas se ela teve algum viés ou não na hora da aplicação, é muito, muito difícil de ser comprovado. E, como eu disse anteriormente, isso aí tem a ver com o princípio da isonomia, algo que, na Receita Federal, está sendo motivo de muito estudo, muita análise, para que, nessa ampliação do uso da inteligência artificial, nós não caiamos numa situação de injustiça fiscal, que é tudo contra o que a Receita Federal trabalha. Nós somos muito comportados, viu, professor Zé Roberto? Começamos com atraso, mas cumprimos aquele prazo. Não sei se tem algum tempo para ouvir a plateia. Nós estamos atrasados. Começamos com atraso, né? Nossa mesa aqui foi duro com os expositores. Tá bom, eu vou dar uma palavra final, então, para os expositores, pode ser? Muito obrigado. Eu queria falar um pouco sobre o reto. Nós estamos aqui, particularmente, geralmente, a ideia do Brasil, o tamanho de um país enorme. Portugal, que é um país mais pequeno, mas ainda assim, quando você compara com uma ilha, é grande demais. E acho que desenvolver todo esse trabalho fica muito complexo se cada quem tem que fazer a mesma coisa de novo. Acho que temos a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento para que possamos trabalhar em conjunto e aproveitar os bons desenvolvimentos, as experiências, o conhecimento, até os algoritmos de uma administração para outra. E um comentário também sobre a explicabilidade. Nós temos que isso cresce de maneira exponencial, cada vez vai ser mais complexo a utilização. Então, possivelmente pode ser explicado muitas coisas, mas não necessariamente podemos entender o que é explicado. E quando passar, por exemplo, pela justiça, vai ficar mais complexo para um juiz entender que pode ser explicado, mas talvez não consiga ser entendido. Não fica muito complexo. Isso vai ser um reto. E eu não queria deixar passar sem ler o que o ChatGPT considera sobre a simplificação tributária. Não é é o ChatGPT, mas fala que tem que ter somente uma categoria de contribuintes, tarifas planas, eliminar exenções, criar regras claras, não ter deduções, promover pré-preenchido de declarações
e educação e assistência ao contribuinte. E termina falando muito interessante, simplificar o sistema tributário é uma tarefa complexa. Tem consequências para a arrecadação do governo e para todos os setores econômicos. Muito obrigado. Sí, yo terminaría haciendo un comentario sobre la necesidad de desarrollar al máximo la inteligencia artificial en relación con la asistencia a los contribuyentes. Yo creo que hay un documento de la Unión Europea que dice que la inteligencia artificial hay que poner al ciudadano en el centro de la inteligencia artificial, y creo que desde las administraciones tributarias la asistencia es el mejor de los caminos. Porque simplificar el sistema tributario, que es un objetivo que cualquier fiscalista siempre está de acuerdo, en cualquier proceso de reforma fiscal todo el mundo está de acuerdo en que hay que simplificar, pero creo que simplificar teniendo en cuenta la complejidad y las realidades económicas a las que nos enfrentamos y que buscamos otros objetivos como la justicia tributaria, no es tan sencillo. Por eso, más que simplificar, que cuando se pueda está bien, hay que asistir al contribuyente en el cumplimiento, y la inteligencia artificial puede ser un camino. Gracias. Obrigado. Muito obrigado aos expositores, aos comentaristas. Eu queria mais uma vez agradecer não só a eles, mas a organização do evento, e terminar só com um disclaimer. Eu esqueci de dizer, você falou do Facebook. A Receita Federal não verifica o Facebook do professor Heleno, nem de ninguém. Eu dei só como exemplo. Às vezes tem um jornalista, mas lá, secretário da Receita está pesquisando o Facebook das pessoas. Não está. Essa é uma dúvida que nós temos. Os sistemas da Receita pesquisam apenas os dados da própria Receita. Muito obrigado a todos.